Paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor, minha irmã, a você estrangeiro, Deus abençoe. Eu quero ler aqui em Lucas, o capítulo 18, verso 9 a seguir, que diz o seguinte: Diz também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu, o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. E jejum 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. O Senhor Jesus, ele nos deu um direcionamento, como devemos nos apresentar diante de Deus. Primeiro, reconhecendo o nosso estado, e não a nossa situação, o nosso status. Se aproximar de Deus com o coração contrito, pedir a Deus misericórdia, saber que somos falhos e que precisamos da sua proteção e da sua graça. É assim que nós temos que fazer. Observe o que o Senhor Jesus conta. Ele conta uma parábola de dois homens que estavam no templo e tinham a mesma intenção de oração. O primeiro, ele chama de fariseu. Geralmente a gente associa o fariseu a alguém que é hipócrita, né? Alguém que prega e não vive. Mas nem todos os fariseus eram assim. O farisaísmo era uma organização, era uma igreja da antiga aliança. Tinha homens que eram irrepreensíveis na lei, na Torá, como o próprio apóstolo Paulo diz que viveu, a vida dele foi viver, e quando viveu o fariseu, ele viveu irrepreensível na religião dele. Mas o que vai acontecer aqui? É que este homem, ele se levantou, ficou em pé e foi orar. E essa oração não teve muito efeito porque ele se engrandeceu. Porque era dizimista, porque era ofertador, porque jejuava. Ele deu uma série de situações que ele fazia e por isso achava que deveria receber de Deus algum benefício. Mas, no entanto, fala aqui sobre o publicano. Não sei qual era o status social deles, se eles tinham pouco ou muito. Mas, no entanto, este publicano, ele diz: ó Deus, tem misericórdia de mim. Olha, ele diz que ele não teve nem coragem de levantar os olhos. Isso é um reconhecimento no real estado em que ele se encontrava, de pecador. E ele reconheceu de fato: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Aí o Senhor Jesus, ele disse: olha, aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. Aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Tem uma frase que o pessoal diz, quando alguém humilha o outro, diz: mas Deus vai me honrar. Não é assim que as escrituras diz. As escrituras estão dizendo que aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Se humilhar é reconhecer a fragilidade, a necessidade de Deus. E não como o fariseu fez. Se engrandeceu porque era dizimista, porque jejuava 2 vezes por semana, mas não funciona, né? Essa situação não é bem assim. Você sabe disso, meu irmão, minha irmã, que a situação não funciona assim com Deus. Quem se exalta será abatido. O próprio Tiago, irmão do Senhor, já disse isso. Mas quem se humilha é exaltado, no seu devido tempo. Não é se humilhar hoje e já receber o resultado. Não é assim que funciona. O reino de Deus é eterno. E a ação de Deus é sempre no tempo dele. E quando acontecer,
você será bem-aventurado. Não somente quando você for orar, ou quando eu e você nos apresentar diante de Deus, reconhecemos. Temos que reconhecer o nosso erro, nossas falhas, os nossos erros, né? Apresentar diante de Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou um homem pecador, eu preciso de Ti, me ajuda, socorre-me. Era assim que os salmistas oravam. Não apareceu esses 150 salmos que eu já li, não foi só uma vez. Mas não vi nenhum deles assim se exaltar como se eles fossem merecedores dos benefícios de Deus. Não. Todos eles estavam dizendo: Senhor, eu sou pó e cinza, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda, meu Deus, me acode. É mais ou menos por esse caminho, mas com sinceridade. Reconheça dentro do seu coração que você necessita de Deus e que você está ali de joelhos, clamando por Deus porque você quer a solução. E existem situações que fogem, que é descolado da nossa realidade. E só Deus pode intervir. E é nessas horas que você tem que se apresentar e dizer para Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. O nosso Deus, ele nunca mudou. Não é assim que diz o escritor aos Hebreus? É o capítulo 13, o verso 8. O Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não há variação em Deus. Tiago 1,17. Deus não muda. Ele é o mesmo Deus de misericórdia. Por isso, clame por Ele. Invoque a Deus. Não permita que o orgulho te afaste de Deus. Olha, esse fariseu disse isso. Senhor, eu não sou que nem esse publicano. Se nós chegarmos com humildade aos pés de Cristo, nós receberemos os benefícios de Cristo. Quando essa oração é feita sinceramente. Quando nós se esvaziar daquilo que a gente acha que somos e nos colocar diante de Deus. Deus é o nosso guia, o nosso ajudador. Ele vai te ajudar. Olha a dica: quando você for se ajoelhar, seja reverente, seja humilde, seja sincero. A situação não é muito favorável para aqueles que se acham, os orgulhosos, os soberbos. Você não lembra da história de Nabucodonosor? Que ele bateu no peito e disse: eu fui que fiz a Babilônia para o meu poder, para a minha glória. Ele passou 7 anos comendo capim igual um jumento. É isso que nós queremos para a nossa vida? De jeito nenhum. Você quer isso para você? Eu também não quero. Então vamos ter acesso às Escrituras e aí nós vamos aprender a andar com Deus. Ande com Deus e você vai aprender o que de fato é ser humilde. Lembra do que o Senhor Jesus disse? Ele disse: olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Vamos aprender com Jesus. Vamos andar com Ele. Vamos aprender a orar com Jesus, com humildade, com sinceridade. E saiba que Deus, Ele nunca vai nos abandonar. Deus lhe abençoe. Deus lhe guarde. Deus lhe proteja. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o seu trabalho. E não esqueça, o Deus eterno, Ele tem muito interesse em que você esteja bem.